Opa, sétima aula desse módulo. Vamos lá, mais uma questão. Então, se você não conseguiu fazer essa questão, não tem problema, a gente está aqui para te ajudar. Agora você vai passar a entender essa questão, beleza? Se você não viu as aulas anteriores desse módulo, volta, assiste todas as aulas. Se você não tentou resolver o PDF, tenta resolver o PDF. Se você não viu o módulo anterior, foi o módulo bônus, também vai lá e assiste o módulo bônus, que vai ser muito importante para você, tá bom? Então vamos lá. Sétima questão, a sétima questão ela foi da Banca IESES, do concurso da Cegás, do ano 2007. Aliás, 2017, beleza? Então vamos lá, vamos tentar entender essa questão aí. Questão na tela e vamos lendo aí e tentando resolver uma por uma, tá? Então, vamos lá, questão na tela, ela falei as frases abaixo sobre teoria dos conjuntos e conjuntos numéricos. Beleza, isso aí a gente viu pra caramba. Então, ó, a primeira afirmação me diz, no conjunto A, aí me tem os elementos 5, 6, 7, 22 e 0. Temos somente números naturais. E aí, isso é verdade ou não? Bom, isso é verdade. Lembra quais são os números naturais? Os números naturais são aqueles números para contagem, tá? Por exemplo, 0, 1, 2, 3, né? Lembra do mapa mental que a gente fez? Natural me lembra natureza, e natureza geralmente eu tenho, por exemplo, uma pedra, 2 árvores, 3 girafas, tá? Então é mais ou menos assim que a gente vê as coisas na natureza, tá ok? Então a ideia é justamente essa, são aqueles números para contagem das coisas, tá bom? Então, naturais, de fato, são todos naturais. Então a primeira está correta. Segunda, o número π, aí ele me dá aí, lembra que eu falei sobre o número π em um dos conjuntos numéricos? Bom, ele fala aí π e ele me dá aí qual é o número π, até para quem não sabe ou não lembra qual é o valor de π. É um número racional. Será que isso é verdade? Bom, então, o número π é esse aí, 3,14, 15, 9, 2, 6. A gente está vendo que ele não é um número, por exemplo, racional, porque o conjunto dos números racionais eu tenho frações que me geram dízimas periódicas. Lembra de dízima periódica, por exemplo, 0,2222 e reticências, porque isso aí segue infinitamente. Existe um período que repete infinitamente, tá? Lembra do exemplo que eu dei sobre as estações do ano, né? Então eu tenho 4 estações do ano e que sempre elas vão repetindo, tá? Então, lembre isso na hora de você lembrar o que é uma dízima periódica, tá? O que é um período, beleza? E os números decimais, isso aí nem é uma dízima periódica, nem um número decimal. Isso aí, na verdade, isso é uma dízima não periódica. Portanto, isso aí é um número irracional, beleza? Pronto, bacana. Eles usam muito o número π, por isso que nos exemplos eu sempre falei do número π, tá? Vamos lá. O menor dos conjuntos numéricos é o conjunto dos números naturais. Então eu tenho os números para contagem, a gente acabou de ver isso. Os inteiros, lembra quais são os inteiros? Remete aí, puxa lá na cabeça, ó. Pá, puxou da cabeça, os inteiros são os naturais mais os negativos, né? Por exemplo, tem 0, 1, 2, 3 e tem um -1, -2, -3, beleza? Então esses são os inteiros, tá? Então revisa bastante esse conteúdo, porque isso aí é uma coisa que derruba muita gente no concurso. Eles sabem que nem todo mundo quer estudar a teoria dos conjuntos, e eles botam justamente questões desse tipo para poder derrubar mesmo, beleza? Vamos lá. Terceira, no conjunto, -3, -5, -7, -9. Temos somente números naturais e inteiros. E aí, isso é verdade? Bom, que tem número inteiro, isso é verdade. Mas que tem natural aí, não é verdade não, tá? Então lembra dos naturais, são aqueles números para contagem, são os positivos, 0, 1, 2, 3, tá? E aí vai. Os inteiros são os positivos e os negativos, tá? Ok, então essa aí também seria falsa. Quarto, conjuntos disjuntos são aqueles que não possuem intersecção. E aí, será que isso é verdade? Bom, volta aí pro quadro. Ok, primeira coisa, então o que é intersecção? Segunda coisa, o que são conjuntos disjuntos, tá? Então vamos falar sobre o que é intersecção. Intersecção é aquilo que tem em comum. Por exemplo, dois irmãos, digamos, dois irmãos. Você vai ver algumas coisas em comum. Tem muitos irmãos que têm alguma coisa em comum, outros não, mas muitos têm alguma coisa em comum. O tom de pele de vocês dois é igual, sei lá, o formato do rosto, o jeito é igual, né? Então é aquela coisa que eles têm em comum. Eles são iguais? Nem sempre, mas eles têm bastante coisa em comum. Por exemplo, gêmeos. Já gêmeos eles têm muita coisa em comum. Então a intersecção entre eles, eu tenho várias coisas, né? Então a intersecção entre eles é bem grande, tá? Então, por exemplo, ó, se eu tiver aqui dois conjuntos, eu tenho aqui o conjunto A e aqui eu tenho o conjunto B. Prontinho. E eu tenho os seguintes elementos. Eu tenho aqui, ó, 3, 4 e 5. E aqui eu tenho, ó, 5, 6
e 7. Aí eu pergunto qual é a intersecção entre esses dois conjuntos? É o 5, ó, que eu tenho 5 nesses dois conjuntos. Então qual seria a melhor representação? Seria assim, ó. Tem aqui um conjunto, o outro conjunto, conjunto A, o B. Ó, o que é que pertence somente ao conjunto A? O 3 e o 4. O que pertence somente ao conjunto B? O 6 e o 7. E o que é que pertence a ambos? O 5. Beleza? Ó, então percebe aqui, ó, o 5 pertence ao A e o 5 também pertence ao conjunto B. Beleza? Então essa é a ideia de intersecção, é o que tem em comum. Beleza? Beleza. E a questão fala sobre conjuntos disjuntos. O que são conjuntos disjuntos? São conjuntos que não tem nada em comum, não tem intersecção. Então, por exemplo, ó, se aqui ao invés de um 5 fosse um 8, tá? Então, 3, 4, 5, 8, 6 e 7. Existe alguma coisa em comum? Não existe, então são conjuntos disjuntos, tá? Eles não estão juntos, beleza? Como esse daqui, tá ok? Então essa é a ideia. E a questão fala que realmente, ó, voltando aqui para a questão, conjuntos disjuntos são aqueles que não possuem intersecção de fato, são aqueles que não possuem intersecção, tá ok? Então, lá na questão ela fala que, deixa eu ver, na letra A, apenas as assertivas 1 e 4 são corretas, verdade, né? Então seria a letra A, porque justamente a 1 foi verdadeira, a 4 foi verdadeira, então eu espero que eu tenha te ajudado pra caramba, beleza? Corre atrás do teu sonho, estuda pra caramba, beleza? Arruma intervalos de tempo, não acho que você precisa estudar 20 horas direto por dia, mas se você conseguir intervalo de tempo e cada dia você estudar um pouquinho, faz o teu horário aí, se adequa à tua realidade e com certeza você vai conseguir um resultado muito bom, beleza? Até a próxima aula.